Hoje nós vamos começar a segunda parte do livro do Apocalipse, São João, que consta dos capítulos 4 até o capítulo 11. Nós vamos fazer então uma grande introdução, uma breve introdução sobre esse grande texto, Apocalipse 4 até 11. Esse texto, que é a segunda parte do Apocalipse, que a primeira parte foi até o capítulo 3, que era a carta para as igrejas, as 7 igrejas. Agora nós vamos falar sobre esses capítulos de 4 até 11, com o objetivo de ajudar as comunidades daquela época a descobrir a sua situação dentro dos fatos que estavam acontecendo. Por que estava acontecendo aquilo com as comunidades daquela época? É o que nós vamos tentar vislumbrar neste vídeo. As comunidades cristãs estavam sendo perseguidas pelo imperador romano Nero, César Nero, por volta de 64 depois de Cristo, mais ou menos. É a grande primeira perseguição. Depois nós vamos ver os outros capítulos, de 12 a 21, que é a grande perseguição de Domiciano, aí já nos anos 90. Alguém veio e juntou essas duas partes, no Apocalipse, essas 3 partes. Esses capítulos, 4 até 11, foram escritos ou nessa época, ou no tempo da revolta dos judeus contra os romanos, em Jerusalém, por volta do ano 70. 67 a 70 exatamente. A revolta dos judeus que eram mais revolucionários contra o Império Romano. Por isso que o imperador romano veio e destruiu o templo e Jerusalém no ano 70. Justamente para conter essa revolta dessa época. Esses capítulos, Apocalipse 4 a 11, apresentam as comunidades perseguidas um novo êxodo, nova saída da escravidão para a libertação. É o mesmo Deus que libertou os hebreus nas mãos do faraó do Egito, liberta agora as comunidades perseguidas do Império Romano. Êxodo quer dizer saída, É o caminho da escravidão para a libertação. Deus é 3 vezes santo. Por isso que nós falamos santo, santo, santo. Veja lá Isaías capítulo 6, versículo 3. Sobre a santidade de Deus. O povo das comunidades é chamado também a sair daquele medo, a vencer o medo da perseguição. Deus, nesse contexto, é chamado também, além de santo, de era, é, vem. Era, é e vem. É um título tirado de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou aquele que sou. Eu serei aquele que serei. É o nome de Deus. Javé, ou Iavé, é o nome de Deus. Aquele que era, aquele que é aquele que será. Quer dizer, eterno, Não tem presente, nem passado, nem futuro. É o eterno presente, o nosso Deus. Então, na defesa das comunidades cristãs perseguidas dessa época, Deus tem o mesmo nome quando tirou o povo do Egito. Javé. Moisés perguntou para Deus, qual é seu nome? Eu sou aquele que sou. Toda vez que Jesus fala, eu sou, ele está se igualando a Deus, Filho de Deus. Então, quando o pessoal percebia que era o mesmo Deus, que tirou o povo do Egito, o povo começava a ter coragem para continuar na sua luta e no segmento de Jesus. A carta aos Hebreus também fala de Jesus sempre presente no meio do povo. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Quer dizer, falando da eternidade de Deus, Deus não é algo do passado, é sempre presente. Então, o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que libertou o povo do exílio da Babilônia, é o mesmo Deus que liberta agora as comunidades cristãs do Império Romano. A visão mais importante do Apocalipse é o trono, que significa a presença invisível de Deus. Quando eu falo diante do trono, quando eu falo trono, eu estou falando da presença invisível de Deus. Eu sei que o trono é onde Deus senta, mas eu não vejo Deus. Deus é invisível. Quando eu falo trono, eu já mostro a presença misteriosa de Deus. O trono sempre evoca a realeza, a justiça de Deus. Para julgar as pessoas, ele senta no trono. O profeta Jeremias chamou a Nova Jerusalém de trono de Javé, onde Deus se assenta, E a presença de Deus, ele fala trono da glória. É o modo como Jeremias trata o trono.
Jeremias capítulo 3, versículo 17, nesse tempo Jerusalém será chamada trono de Javé. E no capítulo 17, 12, um trono de glória, sublime desde a origem, é o lugar de nosso santuário. Então é o trono de Deus. O Salmo 11, entre parênteses 10, versículo 4, diz assim: Javé tem no céu o seu trono. Também o Salmo 93, 92 fala sobre o trono de Deus e diz: o teu trono está firme desde o princípio. Quer dizer, a sua presença está firme desde o princípio. Outro texto interessante sobre o trono vem do Salmo 97, 96, capítulo, versículo 2. Justiça e direito são os alicerces do seu trono. Então, as visões do Apocalipse estão centradas no trono de Javé, na presença invisível e misteriosa de Javé no nosso meio. As comunidades cristãs perseguidas e ao mesmo tempo fiéis estão certas da presença de Deus, conduzindo todos os acontecimentos da história, inclusive aquele acontecimento tão negativo para as comunidades que era a perseguição do imperador romano. Se alguém falasse que era cristão, era sumariamente morto. Então o pessoal se escondia muito, né? Celebrava a Eucaristia, que naquele tempo chamava fração do pão, celebrava em lugares escondidos, em cemitérios que eram catacumbas debaixo da terra. Então, por causa da perseguição, o pessoal se escondia bastante. Igreja de pedra que nós temos hoje, só surgiu 400 anos depois de Jesus. Então o pessoal sempre celebrava no segundo andar de uma casa ou debaixo da terra, nas catacumbas dos cemitérios, para se esconder da perseguição. Mas o pessoal tinha confiança que o trono de Deus estava presente no meio deles. Aquela presença misteriosa, aquela presença invisível, aquela presença que você não determina, estava no meio deles. Por hoje é só, essa nossa pequena introdução. Nós voltaremos no próximo vídeo, continuando a nossa reflexão sobre o capítulo 4 do Apocalipse de São João. Um abraço, fiquem todos com Deus.